Quem dera fosse meu um poema de amor definitivo. Se amar fosse bastante, poder eu poderia. Pudera, às vezes parece ser esse meu único destino. Mas vem o vento e leva as palavras que digo, minha canção de amigo. Um sonho de poeta não vale o instante vivo. Pode que muita gente veja no que escrevo tudo o que sente, e vibre, e chore, e ria, como eu antigamente, quando não sabia que não há um verso, amor, que te contente. Primeiro, lenta e precisamente, arranca-se a pele, esse limite da matéria. Mas a das asas, melhor deixar, pois se agarra a carne como se ainda fossem voar. As coxas, soltas e firmes, devem ser abertas, e abertas vão estar. E o peito nu, com sua carne branca, nem lembrar a proximidade do coração. Esse não. Quem pode saber como se tempera um coração? Limpa-se as vísceras, reserva-se os miúdos para acompanhar. Escolhe-se as ervas, espalha-se o sal, acende-se o fogo e, por fim, de recheio, a inocente maçã, que tão doce, úmida e eleita, nos tirou do paraíso e nos fez assim, sem receita. O que dói primeiro. Todo urubu titia gritava: "Urubu, urubu, sua casa tá pegando fogo." Todo estrondo na rua papai dizia: "Eita porra, aposto que é bujão de gás." Todo avião vovó acenava: "É seu tio. Desde que entrou pra aeronáutica não tenho mais sossego." Temi e ainda temo toda espécie inflamável. Lamentei tanto urubu desabrigado. Desejei o fim da Força Aérea Brasileira. Só custei a entender mamãe e o que queria dizer com: "Seu irmão não vem mais brincar com você. Papai do céu levou." Poema número 79. Ser boa estudante apenas por amar muitas professoras. A bolada na cara logo depois e quase cair dentro de um poço, mas segurar na borda, lanhar o joelho. A teta na pedra, o rugido da amendoeira, dedada no cu do marreco. Transformar a bicicleta em mobilete com copo plástico, se alimentar só de melancia e mate. Medo de areia movediça, esconder papel de carta no terreno baldio, perder um pé de tênis, achar um ano depois e usar. Ser o rebelde atônito que age em tempos sibilados, acertar o olho do passarinho e queimar internamente cada um dos planetas. Ver a gema de um ovo estourar pela primeira vez e se admirar com o mar dourado partindo para cima do arroz e da farofa. Lembranças. Olá, eu sou o Ronaldo Bressani e você está no Quinto Fluxo de Consciência, um programa da revista Pessoa e do estúdio Fluxo de Jornalismo. Hoje a gente tem o prazer aqui de ter duas poetas, né? A primeira vez que a gente tem duas poetas, a gente teve 4 programas com prosadores e hoje a gente está aqui com a Alice Ruiz, poeta curitibana, e a Bruna Beber, poeta carioca. Bem, hoje é sexta-feira 13, sexta-feira 13 de março, e apesar de ser um programa de literatura, a gente vai falar bastante de política aqui, e como não poderia deixar de ser, a gente tem que falar desse dia estranho, que é um dia após a derrubada da presidenta Dilma Rousseff e a ascensão do seu vice Michel Temer e de seu grupo político. No seu primeiro pronunciamento, o presidente interino, que também é poeta, pelo menos assim ele acha que pode se denominar, ele mostrou seu novo ministério inteiramente formado por homens de meia idade ou terceira idade, brancos, políticos de carreira sem nenhuma ressonância com movimentos sociais, né? Nesse cenário de filme de terror, eu gostaria de saber como é que foi a reação das duas poetas a essa estreia do nosso Temer, que também gosta de se definir como um poeta. Alice Ruiz, você tem o prazer ou o desprazer de... É mais o desprazer, mas... De comentar como é que foi sua reação ontem
Na verdade, está atravessado na garganta, né? Porque, por uma questão geracional, eu tive a infelicidade de assistir 3 golpes. Quando Getúlio morreu, eu tinha 8 anos, não entendi muito bem, mas havia uma tristeza no ar que depois eu vi se reproduzir entre 64 e 68, com o golpe militar, e agora assisto o 3º golpe, ou seja, esse retrocesso evidente não me surpreendeu, mas me entristece profundamente ter que assistir isso novamente. Não imaginei que isso ia acontecer e não vejo muita saída para os próximos anos. Não acredito que em 2018 vai haver eleição. A partir da minha experiência anterior, eu acho que o retrocesso está vindo a galope. Isso que a gente viu de ontem para hoje, ou seja, né, de 11 para 13, é só o começo. Só o começo da derrocada de todas as nossas conquistas dos últimos anos. Você é muito pessimista, então? Eu chamaria de realista. A menos que a ação popular, que uma greve geral, que um movimento de resistência estratégico consiga driblar isso. Mas é isso, a partir da minha experiência anterior, eu não consigo ser otimista. Não diria que eu estou pessimista, porque eu vou lutar. Eu estarei ao lado de quem estiver lutando e quero muito acalmar os ânimos, porque só raciocinando friamente a gente consegue algum tipo de estratégia. E você, Bruna, qual é a sua reação? Eu estou um pouco atônita ainda, sabe? Acho que todo mundo, um pouco trêmula por dentro, sabe? Com todo esse extremismo que ao mesmo tempo parece uma piada sem graça. E ontem, antes de sair de casa, eu estava vendo o pronunciamento do Temer e eu vi uma imagem tão feia, assim, aqueles homens todos de terno preto, e parecia assim um encontro de urubus num terreno baldio, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, quem dera fossem urubus, né? Porque o urubu é um animal que limpa. E não, era uma sujeirada reunida, assim, urubus vampiros. Mas eu tô com a Alice, eu acho que não é a hora de ficar triste nem ficar deprimido. Eu sei que essas coisas não são controláveis, mas acho que é a hora de agir, de lutar e de parar se for preciso, porque isso já vinha se configurando um tempo. Eu imaginava que isso fosse acontecer, todo mundo imaginava, mas acontecer é muito chocante, sabe? Eu fiquei bem desesperada, já estou desesperada há um tempo, mas ontem eu fiquei desesperada e com todas as informações dos ministérios, os conluios, como a coisa se configurou assim nesse trem fantasma, me deixou bem... É real, sabe? Isso está acontecendo. Eu não acho que... uma suposição, assim, eu não acho que a gente vai... Eu não vivi a ditadura, né? Eu nasci no final da ditadura. Eu não acho que a gente vai retroceder a esse ponto. Eu acredito que não, ou eu quero acreditar que não. Eu acho que é mais assim uma bunda molice, assim, meio da época do Collor, sabe? Que isso eu tenho mais uma lembrança, assim, a saída do Collor, a entrada do Itamar. Então, eu não acho que talvez seja uma volta de um chumbo muito grosso. Eu acho que talvez coisas bizarras vão acontecer, como já estão acontecendo, mas não acho que vai ser não acho que vai ser 64, sabe? Meus fiozinhos de esperança estão no fato de que hoje nós temos uma informação simultânea internacionalmente e o mundo está de olho. Esse é um fio de esperança, e outro fio de esperança é a juventude. Porque essa juventude que está batalhando nas ruas, defendendo suas escolas, eles estão muito conscientes. Na verdade, até por causa da divulgação, essa divulgação simultânea e essa pressão que a gente vem sofrendo desde da eleição do segundo mandato da Dilma, percebe-se que há uma camada muito grande da sociedade que está com uma consciência política basicamente nova, porque
quando tudo está bem ou quando as coisas estão fluindo, a política parece uma coisa dos outros, uma coisa que o cidadão não se envolve muito. Mas por essa pressão toda, eu senti que há uma, pelo menos, tentativa de se conscientizar dentro desse caos que se formou, né, de como a política funciona. E isso eu acho que devolveu uma certa cidadania a uma camada bem grande da sociedade. Isso aí também é uma coisa, talvez é o terceiro fio de esperança. Mas há um contraponto a isso. O acirramento da mentalidade manipulada pela mídia também foi enorme. Criou a guerra civil não aconteceu, mas há uma guerra civil no ar, nas relações pessoais, de ódio, de intolerância e de sistema binário mesmo, né? Tem a turma de lá e a turma de cá, como se não houvesse nenhum meio tom. Você, como você disse, você vivenciou 3 golpes, né? Ou seja, houve um golpe mesmo ontem. Sim, claro que isso é um golpe, isso não tem outro nome. E nos outros golpes, enfim, você também acompanhou como é que a sociedade brasileira e a sociedade dos artistas travava essa luta durante a ditadura e depois na ascensão democrática. Você já tinha observado esse fenômeno tão agudo desse surgimento de 2 bolhas que jamais se falavam, jamais se comunicavam, como a gente vê hoje, como você expôs agora nesse pensamento binário? Aconteceu em 64 isso. Aconteceu essa divisão e eu não sei como é que está dentro da casa das pessoas, mas isso acontecia dentro das famílias. Os jovens, basicamente, a maior parte dos jovens era profundamente pressionado pela própria família que não enxergava o horror que ia se formar e depois enxergou, né? E depois enxergou porque teve seus filhos presos, torturados, mortos, desaparecidos. Não sei se isso volta a acontecer, mas que vai haver, e já começou uma violência muito grande. 3 escolas ontem que estavam ocupadas, os jovens foram retirados violentamente de lá. Eu diria que ao longo da história do Brasil jamais foi tolerada a igualdade de condições e de oportunidades, e que a gente teve na história alguns breves momentos em que isso aconteceu, em que o pobre, o negro, a mulher, o homossexual tinham algumas possibilidades de chegar mais perto de uma igualdade, mas que nesses breves momentos as forças retrógradas agiram violentamente e fizeram com que tudo retrocedesse. Mas que a história é assim, é uma espiral, que a gente pensa que a história é uma evolução, mas a história não é uma evolução. É uma espiral e às vezes uma espira está desempenada. É o que acaba de acontecer, escorregou e retrocedeu algumas décadas. Vocês acham que o sexismo foi determinante nesse golpe? Nossa! Não só ele. Principalmente os programas sociais que começaram a não nivelar, mas a aproximar as classes. Isso aí foi a pior coisa. Mas o fato de ser uma mulher, com certeza, pesou. Assim, ninguém tolerou isso. Ninguém... É só ver, cadê uma mulher no ministério dele? Não tem. Só isso já nos responde. Se a gente quiser saber o que ele pensa sobre cultura, é só ler os seus, entre aspas, poemas. Ele chamar aquilo de poema demonstra realmente que ele não está nem no ABC do que é cultura, do que é arte, do que é educação, do que é um raciocínio. Um raciocínio claro, óbvio, não precisa ser um grande raciocínio. Nada, ele não tem noção de nada. Alguém dizer ordem e progresso e ponte para o futuro, mas peraí, qual dos dois? É um oxímoro essas duas coisas junto. E o ponte para o futuro me deu um desespero, porque eu falei, mas
como assim? Ele está fazendo exatamente o contrário do que ele está dizendo. Assim, com quem que ele pensa que está falando? Essa Se é é que uma ele boa pensa. pergunta.